Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos usar o módulo 2 e o conteúdo de hoje, o assunto, está aqui no capítulo 4, mais geometria, porque nós já estudamos geometria na outra unidade, imagens e formas. Vamos começar explicando como calcular o perímetro de figuras geométricas. Mas o que é perímetro? Aqui nós temos a definição. Perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura geométrica plana. Ou seja, é a soma das medidas dos lados de um polígono. Como, por exemplo, eu tenho aqui essa figura plana e cada lado tem uma medida. Aqui nós temos um quadrado. Então, este lado mede 3,5, esse também, esse também. Centímetros. Como calcular o perímetro dessa figura geométrica plana? É bem simples. Você só precisa somar todos os lados. Veja como eu fiz. P, a letra P maiúscula vai simbolizar aqui o perímetro. Então, P de perímetro é igual a 3,5 centímetros mais 3,5 centímetros mais 3,5 centímetros mais 3,5 centímetros. Como é uma adição, a ordem não importa qual número você vai pegar primeiro. Desde que você coloque todos, está tudo certo. Então, agora nós vamos somar. Fiz a continha de somar aqui, deu 14,0. Então, qual é o perímetro dessa figura geométrica plana? 14 centímetros. Não é fácil? Vamos para mais um exemplo. Temos aqui um triângulo. Esse triângulo tem os três lados iguais. Ele mede 3 centímetros cada lado. Então, P de perímetro é igual a 3 centímetros mais 3 centímetros mais 3 centímetros. Somando 3 mais 3 mais 3, 9 centímetros. Então, P é igual a 9 centímetros. Temos mais um exemplo aqui. Mais um triângulo. Só que esse triângulo agora tem medidas diferentes. Esses dois lados medem 4 centímetros cada um. E esse aqui mede 3. Da mesma forma que fizemos com as outras figuras, nós vamos fazer com essa. Somar os lados. P de perímetro é igual a 4 centímetros mais 4 centímetros mais 3 centímetros. A ordem não importa. Você poderia colocar 3 aqui, 4 aqui, o outro 4 lá. Vai dar o mesmo resultado. Somando 4 mais 4, 8. 8 mais 3, 11 centímetros. Então, o perímetro dessa figura geométrica é 11 centímetros. Temos mais um exemplo. Aqui nós temos um retângulo. Veja que o retângulo, esses dois lados são iguais e esses dois lados são iguais. Neste caso, 12 centímetros, esse lado também mede 12. Esse mede 18 centímetros, aliás, centímetros não, metros. Esse mede 18, esse também. Vamos supor que, num exemplo como esse, eu tivesse colocado só um 12 e um 18. Você precisa saber que em um retângulo, esses dois lados são iguais. Se eu não colocar essa medida aqui, automaticamente você sabe que ela mede o mesmo desse, porque eles são iguais. Mas aqui eu coloquei tudo certinho, não tem como errar. Então, P de perímetro é 18, eu comecei pelo 18, mas eu poderia começar pelo 12, tanto faz. 18 metros mais 18 metros mais 12 metros mais 12. Fiz aqui a continha, somando tudo, deu 60 metros. Agora que você já aprendeu aqui a definição de perímetro, já fiz alguns exemplos aqui, e você já sabe que para calcular o perímetro de uma figura geométrica ou de um polígono, tanto faz, é só somar as medidas dos lados. Vamos então fazer uma atividade no caderno. Pega aí o seu caderno e escreva atividade de matemática, coloca a data de hoje e escreva número 1 igual está aqui. Calcule o perímetro. Aí você vai copiar essa letra A,
Depois você copia aqui a letra B. Depois você copia a letra C. E por último, a D. Tá? Muito fácil. Eu vou começar a responder a letra A para você lembrar. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o P igual. E você vai somar todos os números que estão aqui. 4,5 mais 2,5 mais 4,5 mais 2,5. Eu não coloquei o centímetro aqui porque tem um pouco espaço. Mas aí no seu caderno você coloca 4,5 centímetro, vírgula, 2,5 centímetros e assim por diante. P é igual. Aí no cantinho do seu caderno você vai somar. Colocando esses números vírgula e traço de vírgula. 4,5. Vai somar tudo e colocar o resultado aqui. A mesma coisa você vai fazer nos outros exemplos que eu dei, tá? Eu espero que você consiga fazer essa atividade e até mais. Vou agora explicar área e volume. Vamos começar pela área. Aqui nós temos uma definição. Área é a medida da superfície de uma figura geométrica plana. É a medida da superfície de uma figura geométrica plana. Temos aqui dois exemplos. Veja que aqui eu tenho um retângulo e essa parte aqui, ó, esse lado aqui é perímetro. Mas a parte plana, ou seja, o que está dentro, esse quadro que eu estou usando para explicar as atividades para vocês, é uma superfície plana. Esse livro aqui é uma superfície plana. Então, nesse exemplo aqui, essa borda aqui ao redor é o perímetro, mas a parte de dentro é a área, né? Porque é a parte plana. E como calcular a área de uma superfície plana? Ou a área de um quadrado, a área de um retângulo? Nós temos que usar uma fórmula. Essa fórmula é bem simples, bem fácil. A fórmula é esta: A maiúsculo de área igual a B minúsculo vezes H minúsculo. B de base, H de altura. Aqui eu usei um ponto. A multiplicação, ela pode ser usada um ponto ou um X. Então, eu usei um ponto aqui para vocês começarem a se familiarizar com essa nomenclatura aqui, a questão do ponto e do X, mas é a mesma coisa, a multiplicação. Então, você vai multiplicar a base vezes a altura e você vai encontrar a área. Então, temos aqui esse quadrado, onde a base mede 2, a altura também, ou o lado, mede 2 centímetros. Então, vamos colocar esses valores aqui na fórmula. A é igual, quem é a base? 2. 2 centímetros vezes, quem é a altura? 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, A de área igual a 4. Não podemos esquecer um detalhe. Quando calculamos perímetro, por exemplo, o perímetro, o resultado, vamos supor, se for centímetros, fica centímetro mesmo. Já no cálculo da área, o resultado sempre vai ser ao quadrado. O resultado sempre é ao quadrado. E quando for explicar o volume sempre vai ser ao cubo. Elevado a 2 nós chamamos de quadrado, elevado a 3 nós chamamos de cubo. Então, perímetro não eleva a nada, é como se fosse 1. Área eleva a 2 e volume eleva a 3. Isso somente no resultado. Então, aqui, vamos calcular agora a área de um retângulo. Eu coloquei aqui esse exemplo, onde a base, ou comprimento, né, mede 15 centímetros, a altura mede 9. Então, vamos colocar esses números na fórmula. A fórmula é A maiúsculo de área
igual a base vezes a altura. Esse pontinho é vezes. Você pode usar o ponto ou o sinal de vezes. Então, A é igual. Quem é a base? 15 centímetros. Vezes a altura. Quem é a altura? 9 centímetros. Fazendo o cálculo aqui, 15 vezes 9. 9 vezes 5, 45 vai 4. 9 vezes 1, 9. 13. Então, 15 vezes 9, 135 centímetros quadrado. Coloco 2 aí, tá? Mais um exemplo. Esse retângulo eu tenho 12 metros de base, 8 metros de altura. Substituindo aqui na fórmula, A é igual a base, que é 12, vezes a altura, que é 8. 12 vezes 8, você fizer a conta aí, você vai encontrar 96 metros, o que? Elevado a 2, ou seja, metros quadrados, porque temos que colocar assim quando estamos estudando área, porque nós estamos estudando o metro quadrado de toda a área plana. E você vai responder lá no seu livro, no módulo 2, a página 169, que tem questões pedindo para você calcular a área de quadrados, de retângulos. Mas eu vou explicar aí nas orientações da atividade. Agora vamos ver como é que calcula o volume. Volume é o espaço ocupado por um corpo e ele pode ser medido. Qual é o espaço, qual é a capacidade que ocupa determinado corpo? Por exemplo, eu tenho aqui um cubo. Coloquei essas medidas, né? 5, 5 e 5 centímetros. E para calcular o volume, você vai usar a letra V maiúscula e vai multiplicar os lados. Então, V de volume é igual este vezes este vezes este. 5 vezes 5 vezes 5. Fazendo o cálculo aqui, ó. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Como é o cálculo de volume, o resultado vai ser elevado a 3, ou ao cubo, que nós chamamos. Mais um exemplo. Esse cubo aqui tem essas 3 medidas. Volume é igual a esse vezes esse vezes esse. Multiplicando aqui, ó. 18 vezes 18, 324. 324 vezes 18, 5.832 dm é decímetro. Decímetros cúbicos, porque estamos falando de volume. Sobre volume, você também vai responder a página do livro lá no módulo 2 de matemática, a página 175, apenas a questão 24. E qualquer dúvida você pode me procurar e me perguntar, que eu estou aqui pronta e disponível para responder. Beijos!